O novo Papa, Leão XIV, deixou a Rede Globo mordida de raiva, meus irmãos. Ele disse que a família é a união estável entre um homem e uma mulher. Afinal, meus irmãos, por que que muitos achavam que ele seguiria a linha progressiva de Francisco, agora ele está defendendo o casamento tradicional como padrão de Deus? Por que que ele reafirmou a doutrina contra a tirada do bebê no ventre logo nos primeiros dias de papado, meu irmão? Só que ainda tem muito mais. Por que que ele simplesmente ignorou a bandeira do arco-íris diante das câmeras? Como se quisesse enviar uma mensagem clara aí para o mundo? Por que será? Meus irmãos, se prepara aí, segura na cadeira para não cair para trás, porque hoje aqui eu vou expor tudo que a mídia não quer que você saiba, não quer que você descubra. Depois de anos, meus irmãos, de alinhamento entre as lideranças católicas aí, também a agenda progressista mundial, surge o novo Papa, o nome dele Leão XIV, você já sabe. O que parecia ser mais do mesmo, rapidamente se tornou um pesadelo para quem? Para a Rede Globo, meus irmãos, e também para a grande elite aí. Parece que ele se tornou um pesadelo. E a questão é a seguinte: durante aí o papado do Francisco, nós vimos aí uma mudança drástica de tudo dentro da Igreja Católica. Ele abriu espaço para debates sobre reunião de homem com homem. Também vai falar sobre conviver com as diferenças, né? Ele chegou a se encontrar com os ativistas aí da bandeira do arco-íris. E em 2020 ele afirmou que homem com homem tem o direito de ter uma família e tal. O Vaticano anunciou hoje uma decisão histórica do Papa Francisco. Ele autorizou padres a abençoar casais de pessoas do mesmo sexo. A nova declaração do Vaticano representa um importante passo no ministério da Igreja para as pessoas LGBTQIA+, e reconhece o desejo de muitos casais católicos do mesmo sexo pela presença de Deus nos seus relacionamentos. E esse alinhamento aí do Papa Francisco com a agenda globalista aí não foi por acaso, tá? Francisco era simpático, as pautas defendidas por organismos como a ONU, o Fórum Econômico Mundial e a elite de Davos. E como nós sabemos aí, essas instituições, elas não estão interessadas em manter os valores cristãos, mas sim desconstruí-lo, meus irmãos. Nós temos várias mídias como a Rede Globo que espalhou aí ao redor do mundo, né? Se aproveitaram da abertura do Francisco para poder promover as suas pautas. Eles usaram o nome do Papa para justificar as mudanças culturais que iam contra os princípios bíblicos, que ia contra a Bíblia, relativizando aí a verdade, o casamento de pessoas aí do mesmo sexo, e também a ideologia, você já sabe do que, dentro das escolas, a tirada do bebê do ventre, né? Tudo isso eles pegaram para poder alimentar as suas justificativas aí e as suas pautas. O Papa Francisco disse: pessoas com tendências homossexuais são filhas de Deus. Deus as ama, Deus está com elas. Enquanto isso, a igreja alertava: a igreja está sendo infiltrada, não apenas por ideais progressistas, mas também por forças muito obscuras, meus irmãos. E com a eleição desse Papa Leão XIV, todos acreditavam que seria da mesma forma, que lhe daria continuidade, ok? Continuidade ao Papa Francisco, aos seus feitos. Mas algo inesperado aí aconteceu. Numa de suas primeiras aparições, o Papa Leão XIV declarou que o padrão de Deus aí, é claro, que é a união entre homem e mulher, construir a base da família, dizendo algumas coisas aí que ficou estranho, né? Porque ele vai dizer que não podemos alterar o que o Criador definiu desde o princípio, né? E qual que foi a reação? Uma repórter da Globo deu a notícia com uma expressão visualmente frustrada. Dá uma olhada no vídeo. Mais cedo, Leão falou sobre alguns dos seus posicionamentos, sobre questões que importam à igreja. Ele falou a diplomatas. Ele disse que a família é a união estável entre um homem e uma mulher. O texto é claro, meus irmãos, mas a entonação era de lamento. A Globo esperava a continuidade do que o Papa Francisco estava trazendo, e ela recebeu ali uma resistência, né? Você viu aí a cara dela de indignada com a informação?
Agora, como se não bastasse, nos dias seguintes, Papa Leão ele reafirmou a sua posição, condenando tanto homem com homem, quanto a tirada do bebê do ventre. Ele vai dizer: a igreja não muda conforme o tempo, ela proclama a verdade de Cristo, mesmo quando o mundo inteiro caminha na direção contrária. Isso fez com que os sites internacional, os ONGs e também a própria ONU começassem a demonstrar preocupação. Afinal, o novo Papa poderia atrapalhar o plano de construir uma religião única, inclusiva, sem dogmas? E não para por aí, né? Para poder deixar a elite ainda mais irritada, a Globo ainda mais irritada, durante uma caminhada, o Papa Leão XIV, ele passou perto de uma bandeira do arco-íris e simplesmente ignorou. Nenhuma menção, meu irmão, nenhum gesto simbólico, silêncio total. O silêncio dele ecoou mais do que 1000 palavras. Se fosse o Papa Francisco, ele já ia parar, tirar foto, levantar a bandeira, se cobrir com a bandeira e por aí vai. Aí eu fico perguntando, esse povo que gosta de processar aí, eu quero ver eles processarem o Papa agora por essas atitudes. Será que tem como processar o Papa? Só que agora, o que eu não vi muitos falando é o seguinte: nós vamos entrar aqui numa camada um pouco mais profunda. Leão XIV poderia estar se apresentando como conservador apenas para apaziguar meus irmãos católicos tradicionais e recuperar a credibilidade. Eles querem atingir uma massa. Da forma que estavam fazendo, eles viram, acredito eu, que estava dando errado. E assim, você acha que ele está enfrentando a elite global fazendo isso? Será que ele corre um risco ou isso é mais uma jogada, uma peça do quebra-cabeça que eles estão montando? A princípio, para nós, maravilha. Palmas para o Papa. Ele está abraçando a causa, está apoiando os princípios conservadores. Porém, vamos ficar de olho que isso pode ser uma grande jogada. Leão XIV pode ser uma tentativa de limpeza de imagem, meu irmão, para poder reconquistar os conservadores antes da consolidação da religião global que está vindo por aí. Para mim, isso seria uma jogada ensaiada, apresentar uma falsa resistência para gerar confiança, atrair os fiéis conservadores de volta aí para a grande mãe, né? E na hora certa, trair-os com os próprios valores bíblicos no ato de engano final. Meu irmão, não se engane. O sistema da besta terá aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Apocalipse 13, verso 11. E o que parece moral pode esconder um veneno espiritual. O Vaticano, meus irmãos, historicamente aí, ele é envolvido em intrigas, rituais secretos e alianças obscuras e talvez esteja apenas se reposicionando no tabuleiro aí do xadrez. Com isso, Leão XIV pode ser a peça-chave, né? Seja como resistência verdadeira ou como parte de um engano maior. Meus irmãos, olha só, o que está escondido atrás dos muros milenares do Vaticano talvez seja mais chocante do que qualquer teoria que você já ouviu. Arquivos que jamais foram abertos ao público, documentos selados por séculos. E o nome que se destaca no meio dessa escuridão aí é um cara que eu vou revelar para você, um ex-jesuíta que viu o que não era para ter visto, ok? Esse aqui é um assunto que para muitos é até proibido de se pensar nesse assunto aqui, agora, neste momento que nós estamos vivendo. Existe um local no coração da Santa Sé, onde apenas alguns poucos cardeais têm acesso, meu irmão. Há um arquivo cercado por um silêncio absoluto, só que a pergunta é, por quê? Segundo fontes internas, há documentos ali que poderiam abalar a fé de milhões no mundo se for revelado hoje. Eles estão preparando para revelar esse documento. Isso aqui não é escândalo político nem algo doutrinário. Nós estamos falando de algo que vai além da compreensão humana, meus irmãos. A pergunta é, por que isso está escondido? Qual o plano por trás desse segredo aí do Vaticano? Tudo isso, meus irmãos, está registrado dentro dos documentos que estão guardados. Mas se esses arquivos forem revelados, o mundo será que estará pronto para isso? A resposta é simples, talvez ele leve direto para o que a Bíblia chama de a grande mentira dos últimos dias.
Essa é a grande mentira dos últimos dias que está dentro desse documento. Olha, esse aqui é um conteúdo sigiloso e perigoso de se expor aqui, né? Eu contei tudo isso daqui dentro da sala secreta, o nosso programa de assinatura. Quem tem acesso já está sabendo desse segredo aí que o Vaticano está escondendo. Então, eu tive que fechar o acesso da sala secreta por alguns dias. Porém, eu irei abrir novamente, mas só para quem estiver dentro do grupo de espera. É um grupo fechado que está fixado aí nos comentários ou na descrição. Então, eu vou pedir para você clicar lá, aguardar dentro do grupo, que vou falar o dia que serão abertas novas assinaturas e você vai ficar sabendo de todo o jogo sujo por trás da grande elite. O que eles escondem de você. Clica no link fixado, entra no grupo e aguarda lá.